Olá, professor, professora, jovem, a paz do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Este programa que tem como objetivo levar para o seu lar, para o seu trabalho, uma mensagem de esperança, uma mensagem de ensino baseada nas lições bíblicas CPAD. É uma alegria ter você aqui. Hoje nós iremos meditar numa lição super importante que vai falar sobre ser um discípulo, uma jornada de constante aprendizagem. E antes de nós começarmos, queremos convidar você a pegar esta aula e enviar o link dela para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe em suas redes sociais, deixe o seu comentário, o seu joinha e se inscreva aqui em nosso canal, o canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Então, lápis e papel na mão, porque a aula já vai começar. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical para os jovens já está no ar. Estamos na lição de número 2, a lição que vai ser ministrada no dia 10 de julho de 2022. O ano está passando muito rápido. E o tema é Ser Discípulo, uma jornada de aprendizagem. O nosso texto principal está em Mateus, no capítulo 4, do verso 23, que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O resumo da lição diz: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Aqui ao lado você tem a leitura semanal que você vai fazer durante o seu devocional. Faça isso, desenvolva esse costume bom, esse bom costume de ter o seu devocional, de ler uma passagem da Bíblia, ler o texto da revista do dia, para você aproveitar tudo que a lição tem para a sua vida. O texto bíblico está em Mateus, capítulo 4, verso 19 ao verso 22, e diz assim: Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, foco aqui, nessa palavrinha, deixando imediatamente o barco, e seu pai o seguiram. Olha, tá aqui então uma narrativa linda, e hoje nós vamos falar sobre isso, ser discípulo. Parece um assunto tão desinteressante, não é verdade? Parece uma coisa muito mais ligada para novos convertidos, muito mais relacionada para pessoas que estão chegando agora na igreja, mas você vai ver que existem ensinamentos profundos para nós aqui. Primeira coisa, a título de introdução, que nós precisamos entender é qual que é o conceito que nós temos de discípulo, né? O que vem a ser um discípulo? A palavra discípulo tem a ver com seguidor, imitador, tá? Discípulo quer dizer seguidor, aprendiz, tá? Poderia até dizer uma espécie de aluno, claro que sim, por que não? Um aluno, ou seja, é alguém que está empenhado em aprender. Mas existe uma diferença básica entre o discípulo e qualquer outro aluno. O discípulo, ele elenca um mestre. Ele escolhe alguém que será o seu tutor. Ele escolhe alguém que será o seu padrão de seguimento, alguém que ele vai seguir. E é exatamente isso que diferencia um discípulo de qualquer outro aluno. O discípulo, muito mais do que aprender, ele se propõe a viver e a ensinar o que aprendeu. Olha que coisa importante.
Então eu posso dizer para você que o discípulo, ele é o aprendizado em prática. É quando a real aprendizagem se concretiza. Por isso que Jesus nunca quis plateia. Jesus nunca quis público. Jesus nunca quis montar um seminário, nunca quis alunos. Jesus quis seguidores. Seguidores são aqueles que andam atrás dele e o imitam. Tanto é, meus irmãos e irmãs, jovens que me ouvem, que é justamente por isso que os primeiros cristãos, antes do concílio de Antioquia, não eram chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho ou discípulos do caminho. Agora, qual que é a importância de entender a questão do ser discípulo? Eu quero entender aqui com você o seguinte: vale a pena nós dimensionarmos a questão do que é ser discípulo. Porque por mais que eu esteja falando de repente para um jovem que nasceu na igreja, que foi discipulado desde criança, participou da EBD desde criança, talvez você nunca tenha parado para refletir verdadeiramente no que significa seguir a Cristo, seguir a Jesus. E a nossa revista traz alguns temas. Por exemplo, o primeiro tópico nosso aqui, ela fala o seguinte: seguir a Cristo é mais que um chamado, é um retorno. O que isso aqui significa para nós? Primeiro tópico: é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Eu vou dizer para você em linhas bem claras: um retorno aqui não seria um retorno à velha vida, mas um retorno à comunhão que existia nos primórdios entre Deus e o homem. Veja, quando Cristo nos chama para ser seus seguidores, Ele está nos chamando para nos relacionarmos com Ele no nível de intimidade que Adão e Eva possuíam antes da queda. Ele está nos convocando para viver no nível de intimidade que o homem, antes da queda, usufruía de Deus. O diálogo direto, né? O olhar face a face. Só que isso só é possível se nós retornarmos à condição do homem daquela época. E qual era a condição do homem daquela época? A condição que nós falamos aqui na lição 1. A condição de santidade. A condição de ser santo. E para isso, nós precisamos de uma transformação. É tão importante isso, mas tão importante, que a maior evidência que nós somos seguidores de Cristo é que nós temos uma vida transformada. Gente, isso é muito importante ser pontuado, viu? A maior prova de que somos reais seguidores de Cristo é que temos a nossa vida transformada. E o que acontece quando a nossa vida é transformada? Nós evidenciamos essa transformação através do fruto que nós produzimos. Porque não tem como alguém que deixou a vida pregressa, alguém que mudou de vida e que agora retorna a uma vida de santidade, a uma vida de intimidade com Deus, produzir maus frutos ou não produzir frutos. Por isso que a própria Bíblia nos compara com sal da terra. O próprio Cristo, nas bem-aventuranças, faz isso, nos compara com sal da terra e com luz do mundo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar no meio que nós estamos, vamos exercer influência. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos vocacionados. Agora, veja, o amor nos escolheu. Nós somos escolhidos por Deus. E quando a gente fala que foi escolhido por Deus para voltarmos ao nosso estado original, a voltarmos a um estado de comunhão com o Senhor, uma pergunta nos vem à mente: qual que é o critério que Ele nos escolheu? O que havia de especial em nós para que Ele nos escolhesse? A passagem que eu li para vocês, que está em Mateus capítulo 4, verso 19 ao verso 22, nos narra um momento em que Jesus chama pescadores. E o que havia de especial nesses pescadores? Nada de especial. Eles não tinham currículo, eles não tinham uma vida financeira que pudesse chamar a atenção de Cristo, eram homens simples, eram homens
indoutos. Eu gosto muito disso quando eu olho para 2 Coríntios, no capítulo de número 4, vai comigo lá, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 4. Aqui você tem uma descrição de como é o homem normal, humano, para Deus. Ele compara o homem normal, humano para Deus como um homem cego. Repara, 2 Coríntios 4:4 vai dizer o seguinte, ó, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, aqueles homens estavam aqui. Aqueles homens não fugiam a essa regra. Não eram homens com visão própria. Estavam obscurecidos também pelo pecado. Mas a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 3, Efésios, capítulo de número 3, verso de número 5. Qual, noutros séculos, não foi manifestada ao Filho dos homens, ou seja, estavam cegos, estavam bloqueados. Mas continuando, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, quando nós somos chamados, nos é revelado a essência de Deus, nos é revelado a ideia do que o Filho de Deus fez por nós, do que ele nos ganhou, do que nos proporcionou. E isso é tão importante, mas tão importante, porque nos traz a seguinte reflexão: o que é que eu tenho para oferecer para Deus, para ser chamado para sua obra? Nada. O que é que eu tenho para oferecer para Deus, para ser chamado de seu discípulo, de seu seguidor? Nada. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. O que é um trapo de imundícia? É uma coisa nojenta, é um pedaço que não vale nada. Ou seja, tudo que nós fizermos não nos gabarita para podermos olhar para Deus e dizer: olha, Deus, eu mereço ser o seu seguidor. Claro que não, de forma nenhuma. Mas Deus tem os seus critérios que são exalados em cima de nós através de sua graça. Deus não olha para nós julgando os nossos méritos. Deus não nos escolhe. Deus não nos chama porque nós somos bons. Deus não nos chama devido ao nosso mérito. Deus não nos chama pelo que nós fazemos, mas Ele nos chama apesar dos nossos deméritos. Eu me lembrei aqui agora da chamada de Samuel, quando lá em 1 Samuel, no capítulo 16, Samuel chega na casa de Jessé, vai ungir o novo rei, e ele olha para aqueles irmãos de Davi e pensa assim: ó, deve ser esse, um porte bonito, de guerra, né? Soldado, valente. Mas Deus diz para ele, no verso 7 de 1 Samuel, capítulo 16, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha, o RH celestial, jovem que me escuta, é misterioso, tá? O RH celestial, só Deus sabe como funciona. Mas uma coisa eu te garanto: Ele te chamou, apesar de você ser um pecador limitado, falho, iníquo, que não valia nada aos olhos do homem, ser pó. Ele te chamou, Ele te escolheu para ser um seguidor, para ser um discípulo do Mestre amado. E tem uma coisa: Ele sabe bem as escolhas que faz. Eu amo essa frase. Ele bem sabe as escolhas que faz. E aí é aquela história: eu não sei porque Ele me chamou,
mas uma vez que ele me chamou, eu sei que ele tem um grande propósito em nossas vidas, em minha vida. Amém? Olha, o convite que nós recebemos de Deus como discípulos não é um serviço para ser grande, não é um convite para ser famoso, não é um convite para ser uma estrelinha, uma celebridade. É um convite para servir. Na verdade, eu vou dizer para vocês que o convite de Cristo é o convite para exercermos a mordomia cristã. O que é mordomia? É a arte de servir a Deus, servir ao próximo, servir na igreja. Deus chama Pedro, Tiago e João não para serem ovacionados, não para serem aplaudidos, pelo contrário, Deus os chama para contribuir, Deus os chama para ajudar. E é nesse sentido que precisamos entender que Deus nos convocou para que a nossa vida seja uma vida de bênção para outros. A própria palavra adoração tem a ver com serviço, tem a ver com servir, não é? Você está servindo a Deus, latreia, adorar. Adorar latreia quer dizer prestar serviço, prestar culto ao nosso Deus. E olha, quando eles receberam o convite, eles não tinham garantias de que ia dar tudo certo. Eles não tinham garantias de que, nossa, vocês vão ser agora seguidor de Jesus. Vocês estão bem na fita, hein? Claro que não. Eles deram um salto no escuro, mas deram um salto segurando nas mãos de Jesus. E Jesus nunca abandona, ele nunca deixa. Escute, dê ouvido ao seu chamado. Atente-se ao seu chamado. Por quê? Porque quando você, isso é importante, tá? Quando você atende ao chamado de Deus, não importa para onde você está indo, ele vai cuidar de você. Lembra do exemplo do pai Abraão? Quando Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele não estava preocupado, porque Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ele ia. Ele ia com Deus, e se Deus está no barco, está tudo bem. Glória a Deus. Olha, aqui no tópico 2 vai falar que a vida cristã ela é feita de escolhas. E é verdade. Isso aqui eu vou destacar para você uma coisa muito importante, que é a seguinte: os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição. Eu vou um pouco mais além. Não é imposição e nem é herança. Nós vemos uma época em que as pessoas pensam que o chamado é herança de pai para filho. Não, meu pai é pastor, então eu sou pastor. Meu pai é líder, então eu sou líder. Meu pai é um empresário do ramo, então eu sou obrigatório ser isso. Não, claro que não. Não apenas na área secular, mas principalmente na área eclesiástica, você não deve seguir as coisas por imposição. Por quê? Porque Deus, ele escolheu o melhor para nós. Deus tem o melhor projeto para nós. Isaías capítulo 55, se você pegar a sua Bíblia, Deus está dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mas é voluntário. Você vai seguir se você quiser. Não atente-se às pressões externas. Aqui diz assim, ó, é lógico que Jesus é e sempre será a melhor decisão da sua vida. Agora, o inimigo sabe o chamado que Deus tem para você. Ele vai mover as coisas ao seu redor para tentar te destruir, para tentar te derrubar, mas não dê ouvidos a ele. E afinal de contas, nós somos chamados para servir, nós entendemos que acontece o chamado, mas eu o atendo de forma voluntária. Mas esse chamado para servir é em que sentido? E aí entra o que nós chamamos de vocação universal, ou melhor chamando, chamado universal.
E qual é o chamado universal? Vamos lá? Esse é conhecido, hein? Esse que eu vou falar é muito conhecido, Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Por favor, verso 15 em diante. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O nosso chamado é um chamado missiológico. Vou dar um zoom aqui, ó. É um chamado missiológico. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. E vou dizer mais. Chamado missiológico não é só ser missionário, é intra ou transcultural. Claro que não. Se você tem chamada para ser pastor, para ser pregador, para ser cantora, para ser alguém que serve a Deus na obra do Senhor em qualquer uma das suas áreas, qualquer trabalho que você faz tem como objetivo mostrar Cristo para o homem pecador, mostrar Cristo para o homem sem Deus. Não importa que trabalho é esse. Há uma expressão muito forte na nossa lição que diz: não existe cristianismo egoísta. O próprio chamado em Atos dos Apóstolos era primeiro Jerusalém, depois Samaria, mas por fim os confins da terra. Houve uma época, quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos e você começa a ler, vai perceber que começou a ter um problema ali, porque alguns crentes achavam que o evangelho deveria ficar preso apenas entre os judeus, e não ir para os gentios. Foi preciso Paulo ir ali expor umas verdades, inclusive até para Barnabé e para Pedro, na verdade, né? Dizer: olha, Pedro, isso está errado. O evangelho é missiológico, ele atende a todos e a todas. Glória a Deus por isso. Um crente que não sente o mover do Espírito, o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica. Quem não ama almas não é crente, pode ter certeza. E olha, é bom colocar aqui, ó, o evangelho nos exige renúncia. Existe uma palavra que eu vou dizer: o evangelho exige uma quebra do ego. O evangelho exige que você realmente viva para Deus. Existem igrejas por aí que pregam o evangelho de algodão doce, um evangelho de falcatrua, uma hipergraça fajuta, dizendo o seguinte: olha, pode ficar tranquilo, neste mundo nós iremos comer o melhor desta terra. Cuidado, não misture as coisas. Jesus mesmo disse: quem quer seguir após mim, quer ser meu discípulo, quem quer seguir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Cruz vai falar de renúncia, cruz vai falar de dificuldade. Você quer ver o que Paulo fala sobre isso? Lá em Romanos, já estamos aqui caminhando para o final de nossa aula, mas é importante deixarmos bem claro essa questão da renúncia. Em Romanos, capítulo de número 12, do verso 1 em diante, Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não se conforme, não aceite, vá contra, tá? Quando ele faz sacrifício, olha, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, ele está falando das dificuldades que vão vir, das lutas que vão vir. Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma boa nova para você. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas toda luta precede uma vitória. Toda luta precede uma conquista. Deus não te abandonará. Haja de forma altruísta, renuncie o seu ego, renuncie o seu eu, deixe Deus conduzir a sua vida, que o resultado será os tesouros celestiais. Amém? Glória a Deus. E por último, a nossa jornada ao lado do mestre. Eu vou resumir isso aqui dizendo o seguinte: por que é necessário seguir ao mestre? Por que é importante
importante seguir ao Senhor? E a resposta é clara, para aprendermos a responder à pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? É um clássico da literatura cristã, é um clássico do registro bíblico. Em meus passos, o que faria Jesus? Nós precisamos andar com Deus para sermos imitadores de Deus. Paulo fala sobre isso quando ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Já imaginou o que isso significa? A vocação de Paulo, a sua atenção ao chamado foi tão grande que Paulo disse assim: Ei, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, não mais vivo eu, para minha glória, para minha honra, não. E em outro momento interessante, é como que o chamado para ser discípulo de Deus nos transforma, nos muda. Pedro era um homem indouto, Pedro era um homem que não tinha lei, não tinha fala boa, mas quando ele começa a falar, os povos dizem: como é que pode esse povo pregar assim? Como é que pode esse povo falar assim? Não são eles os pescadores indoutos? Lá em Atos está registrado esta palavra, quando vem a descida do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque andaram com Cristo. E por que nós andamos com Cristo? Porque o nosso chamado nos faz parecer mais com Deus. O nosso chamado, ele é pedagógico. Dar ouvido ao chamado é viver uma vida de crescente aprendizagem. Isso é muito importante. Para finalizar aqui, Provérbios capítulo 22 mostra muito bem o papel disso. Capítulo 22, versículo 6, quando ele fala assim: olha, a importância disso, ensina no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho não se desviará dele. Vamos lá, Provérbios 22, na verdade, não falamos capítulo, Provérbios 22, 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha, andar com Cristo, ser seguidor de Cristo, é se parecer com Ele. Andar com Cristo é ter o semblante dele, é ter a marca dele. Quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, mais à frente ele diz assim: ninguém me incomode, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Amém? Que seja um discípulo verdadeiro, seja um discípulo frutífero e, acima de tudo, seja um discípulo que reflete Cristo para esta humanidade sem Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te prospere sempre mais. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e na próxima aula, nosso queridíssimo professor Tiago Mana estará de volta. Que Deus vos abençoe sempre mais. Amém.